Com a gente, a ministra pregadora da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Paula Feliz, seja bem-vinda, Deus está presente. Muito obrigada, viva Jesus em nossos corações para sempre. Que tema importante, Sim. Isabela e queridos amigos internautas, e telespectadores e ouvintes. Bom, a gente começa, irmã Paula, com uma pergunta que chegou da Laura Queiroz. Ela é de Recife, no Pernambuco. Muito obrigada, Laura, por compartilhar a sua pergunta para a gente. E ela escreveu assim pelo WhatsApp. Como a violência doméstica é vista pelo prisma espiritual? Quais são os recursos que a espiritualidade ecumênica dispõe para ajudar as mulheres que passam por esse sofrimento? Uma pergunta importantíssima e que dialoga muito com a página que eu escolhi para o nosso estudo. Ela se chama Desmascarando o Anticristo. São duas perguntas, na verdade, né? Mas a primeira será diretamente respondida por esse artigo. Como a violência doméstica é compreendida do ponto de vista espiritual? O que podemos compreender que ela representa? O irmão Paiva escreve, está aqui no blog paivaneto.com. Na série radiofônica Evangelho Unificado de Jesus, que levei ao ar na Super Rede Boa Vontade de Rádio na década de 1990, defendo o meu ponto de vista quanto à verdadeira face do anticristo. Em determinado momento da palestra, feita ao vivo e de improviso, destaquei: o que mais anticrístico do que o ódio? Alguns ficam somente esperando um monstro, mas é preciso livrar a cabeça de simbolismos estereotipados que levam as pessoas a esperar algo fantasmagórico quando o problema está aqui neste plano mesmo, há séculos se desenrolando. O próprio Apocalipse fala em vários anticristos. Contudo, a explicação que existe por aí sobre eles é muito restritiva. Os estereótipos geralmente mantêm as criaturas distraídas, quando na realidade a ação do anticristo é a ira, o estupro, o feminicídio, a pedofilia, a maldade, a violência doméstica, a corrupção, a impunidade, tudo mais que desonra o espírito, o ser humano, o cidadão, a família, a comunidade, a sociedade, a pátria, o mundo. O texto continua, todo ele muito profundo, e nós vamos nos deter nessa primeira parte pelo tamanho da revelação que o irmão Paiva nos faz aqui, né? O anticristo, que é amplamente denunciado no Evangelho e especialmente no Apocalipse de Jesus, não é, portanto, essa entidade fantasiosa. Às vezes a gente fica esperando, né, um grande espírito do mal, capaz de fazer frente ao Cristo. E isso nos distrai da ação cotidiana do anticristo, daquilo que é contrário a Jesus. A violência doméstica é uma das manifestações concretas do anticristo na rotina das famílias, no cotidiano das comunidades. E precisa ser visto e denunciado dessa forma, inclusive porque os seus danos, os seus estragos não são apenas sobre o corpo das suas vítimas, mas sobre o corpo social, sobre o corpo das suas famílias, sobre o corpo emocional e o corpo espiritual. É muito importante nós observarmos isso. Não é uma coisa que simplesmente, é óbvio que o atendimento de saúde é necessário, é óbvio que o socorro emergencial precisa ser promovido, mas e os danos sobre a alma, sobre a autoestima, sobre a confiança em si mesma ou em si mesmo? E os danos de médio e longo prazo sobre crianças, adolescentes e jovens que crescem dentro desses contextos de opressão, sobre as mulheres, né? A maior parte das vítimas é do sexo feminino, embora existam também homens vítimas e que precisam do devido socorro. Esses danos que são invisíveis, que são ignorados pela nossa sociedade. Então, é importante nós entendermos isso para observarmos que é inadiável esse combate. Porque não haverá paz no mundo enquanto nós fecharmos os olhos para a ação insidiosa do anticristo. Como é que nós podemos dizer que amamos Jesus, que respeitamos a Deus, quando fechamos os olhos ou mesmo endossamos essas práticas ao dizer, não, briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Não, a pessoa fez essa escolha, ninguém escolheu ser vítima de violência. Se as pessoas estão presas a contextos dessa natureza, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto comunidade, é nosso dever espiritual. Também seria do ponto de vista da cidadania material, mas espiritualmente é ainda mais grave, porque materialmente pode ser que alguém nunca saiba que a gente soube daquela situação, mas espiritualmente nós sabemos, e não é ninguém que vai nos cobrar lá na frente, é a nossa consciência de que soubemos daquilo, daquela situação absurda e não fizemos nada.
não fomos aqueles que estenderam as suas mãos para as vítimas, né? Nós temos Jesus como o pioneiro dos pioneiros, né? Esse é o nosso entendimento aqui na religião divina, inclusive na defesa dos direitos humanos. Há uma situação bastante evidente, né, de feminicídio que Jesus impede no Evangelho, que é o apedrejamento da mulher adúltera, né? O irmão Paiva sempre nos lembra, quando fala dessa passagem, que a lei dizia que ambos deveriam ser apedrejados, né? O homem e a mulher que fossem apanhados em adultério. E ela foi pega em flagrante adultério, então todo mundo sabia quem era o rapaz. E ele não estava lá, curiosamente. Então ela não estava sendo morta para a aplicação da lei. Ela não estava sendo morta por causa do adultério, embora mesmo o adultério não justificasse tamanha violência. Ela estava sendo morta por ser mulher, porque era mais fácil responsabilizar e reforçar a violência sobre aquela pessoa naquela sociedade. Então o que Jesus fez? Ele se expôs, ele podia ele mesmo ter sido apedrejado, né? E ele age com aquela serenidade, conciliando os corações e mostrando às pessoas que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades em sociedade. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E então ele protege não apenas o direito dela à vida e ao tempo para que ela avaliasse as suas escolhas e se corrigisse e seguisse em frente, mas também ajuda os agressores a se corrigirem, assumirem as suas responsabilidades e deixarem de assumir aquela postura violenta em sociedade. E aí a segunda parte da pergunta, né? Quais são as ferramentas da espiritualidade ecumênica? A primeira delas é a oração. Buscarmos o auxílio do alto, porque não é fácil. Muitas vezes é um impasse, é alguém que a gente até admira, né? Um vizinho, um amigo da família, um ente querido, e a gente pensa, como é que eu vou intervir nessa situação? O primeiro passo é a prece. Pedir o auxílio do mundo espiritual superior. E aí o estudo do Evangelho, do Apocalipse de Jesus, que vai nos dar a força e o discernimento espiritual para tomar as devidas providências. Porque hoje, no passado a gente até podia dizer, não sei a quem recorrer, mas hoje a gente vive num país que tem 180, a gente pode discar a qualquer momento, ou Disque 100, né, que é um outro canal importante na defesa dos direitos humanos. A gente pode se aproximar daquela pessoa que é vítima e dizer, eu vou com você tomar as providências de denúncia, buscar o acompanhamento psicoterapêutico, porque a pessoa que é vítima de violência doméstica precisa desse acompanhamento especializado. Eu estarei ao seu lado, né? E essa disposição foi o que Jesus nos ensinou a fazer, né? Não é nada do outro mundo, não. É a prece, é o conhecimento espiritual, é a nossa atitude como irmãos em humanidade, não como vingadores, porque não é o linchamento de ninguém, literal ou moral, que vai resolver qualquer coisa. É a atitude justa de assumir o nosso papel para que aquela violência termine e para que a vítima da violência receba o acolhimento e o apoio necessário para seguir em frente. Sem dúvida. Bom, a gente traz ainda, irmã Paula, a pergunta de uma telespectadora que preferiu não se identificar, naturalmente esse pedido é respeitado, e ela pergunta uma questão que tem muito a ver com esse ponto que você trazia sobre a denúncia. Ela escreve assim: vejo que muitas mulheres não denunciam por conta de um respeito à concepção de família e seu planejamento. Então ela questiona como ajudá-las nessas situações. Um ponto muito importante é nós respeitarmos esse entendimento, porque às vezes a gente chega, não, você está errada, você está covarde, e tudo isso são julgamentos, né, a partir da nossa perspectiva, da nossa vivência, que provavelmente é muito diferente da vivência dessa pessoa, ou até pensaríamos da mesma forma, né? Então a primeira coisa é o respeito, ouvir com muito cuidado, mas convidar a pessoa à reflexão. Né? Sim, nós devemos absoluto respeito à nossa família, né? E também devemos à nossa família a responsabilidade da saúde. E a saúde não é só física, ela também é emocional, ela também é espiritual. E quando a violência está acontecendo, essa saúde já foi violada. Então essa paz necessária para que a família aconteça e cumpra o seu papel espiritual aqui na Terra, isso já foi ameaçado. E às vezes a gente imagina assim, não, porque se eu fizer a denúncia, eu vou destruir esse planejamento espiritual. Não é verdade. Se alguém criou a condição de desarticulação de convivência dessa família, é o agressor ou a agressora. Então a pessoa responsável pela violência é que responderá diante da lei de Deus por ter desarticulado esse convívio. Nós não podemos, em nome dessa aparente paz, conservar um ambiente em que a violência cairá sobre a pessoa mais vulnerável, seja o idoso, seja a criança, né, seja a mulher, como estatisticamente nós observamos que é muito comum.
Então, eu vou recorrer agora a um texto que nos ajuda a compreender isso, inclusive com um relato do mundo espiritual superior. O irmão Paiva nos traz esse esclarecimento no ensaio literário Evangelho do Sexo, página 38, Os Valores do Espírito. Ele escreve: é preciso que o ser humano compreenda definitivamente que liberdade depreende responsabilidade. O espírito Emmanuel, na psicografia do saudoso legionário da boa vontade, Francisco Cândido Xavier, no livro Vida e Sexo, adverte que... Então, palavras de Emmanuel. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor. E espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências, entre aspas, qual se fossem coisas, entre aspas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? E agora o grande alerta para o tema de hoje. É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregaram confiantes. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Então, quando o respeito não existe mais, quando as pessoas estão sendo espezinhadas dentro de uma relação cuja finalidade era o companheirismo, era o conjunto de demonstrações de afetividade, de amor, de cuidado, quando isso deixou de acontecer, vem o mundo espiritual superior dizendo: ninguém recomendará a escravidão às pessoas nessa condição. A pessoa não deve, e esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente pensa assim: não, mas eu vou me sujeitar a qualquer coisa, porque a nossa família precisa permanecer unida. Sim, precisa permanecer unida, desde que as pessoas estejam vivas, né? E viver não é só sobreviver. Então, quando alguém está está sendo vítima dessa violência e, portanto, tem a sua saúde emocional ameaçada, a sua saúde espiritual ameaçada e até a sua sobrevivência, porque raramente o feminicídio acontece, é muito raro isso, gente, num primeiro episódio de violência. Quando nós estudamos os contextos em que as mulheres são vítimas da morte por serem mulheres, esse episódio está geralmente associado a outros episódios anteriores de violência. Então é importante nós observarmos que ninguém está destruindo a sua família quando toma a providência de afastar agressor de vítima. Na verdade, essa é uma intervenção de proteção à família, porque como cresce a criança, o adolescente que está nesse contexto de assistir à mãe, de assistir aos avós expostos a uma condição de violência doméstica? Quais são os traumas? Quais são as barreiras que essa pessoa vai enfrentar e que poderiam ser retiradas, poderiam ser prevenidas? Então ninguém está falando aqui de justiçamento ou de vingança, porque inclusive quando a gente toma uma providência como uma denúncia com espírito de vingança, aquele ódio vai nos envenenar e vai nos fazer muito mal. Não é isso. Mas quando nós nos dispomos com espírito de companheirismo verdadeiro a tomar as providências para evitar que essa violência continue acontecendo, nós estamos salvando a nossa família, porque estamos criando condições para que aquela pessoa responda pelos seus atos e se corrija, e para que as vítimas sejam protegidas, né? Então esse é o ponto, sem espírito de vingança, sem revanchismos, porque isso realmente é algo que vai trazer muito dano ao nosso coração, mas com esse discernimento que nos cabe, naquele momento, uma intervenção, porque o que está acontecendo ali não é mais família, é violência, é crime. E coloca todos numa condição muito vulnerável. É muito sensível, é difícil falar desses temas, não é fácil tomar essas providências, mas aqui nós temos, inclusive, o mundo espiritual superior nos dizendo que há essa compreensão no mundo da verdade, né, de que será necessário esse tipo de providência quando a vida das pessoas esteja em risco. A gente agradece a telespectadora da Boa Vontade TV, que deu à Religião Divina a oportunidade de esclarecer sobre esse tema, que perpassa, atravessa a vivência, a experiência de tantas famílias.
A gente tem esse espaço permanente de diálogo, um espaço para você tirar as suas dúvidas, né? Buscar o esclarecimento da religião divina sobre as diferentes questões do cotidiano, mesmo as mais difíceis. Então a gente repete o WhatsApp para você mandar sua pergunta para a gente, código de área 11 998318195, pode ser sua pergunta sobre esse ou sobre outros temas, e também no canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente agradece a ministra pregadora da Religião Divina, irmã Paula Sueli.